Olá a todas, todos e todos. Eu tô com sinusite, um pouco de febre. Aliás, quando o tempo muda assim, meio chovendo e às vezes também um pouco de sol, parece que os seios da face, paranasais e nasais, vão para o espaço. Então eu mais tarde vou ao hospital ver se preciso tomar antibióticos, mas mesmo estar dessa forma não me impede de pensar o mundo, pensar algumas coisas. Eu fico aproveitando, falando de tempo, chuva, sol, eu fico pensando no que certos grupos estão proferindo sobre aquela jovem ativista que discursou tão belamente na ONU, tem 16 anos apenas, a Greta Thunberg, aquela jovem sueca. Os conservadores dizem que ela é histérica, que ela tem falta de sexo. E grupos que se dizem de esquerda dizem que ela é financiada por George Soros, que tem objetivos nefastos para a humanidade. Mas eu quero aqui fazer uma análise, levando em consideração esses dois posicionamentos. Por que será que conservadores e reacionários se importam tanto com a sexualidade alheia? O que a psicanálise tem a nos mostrar sobre isso? Ora, a psicanálise mostra pra gente quando a sexualidade de uma pessoa é muito reprimida, ela busca por vezes, ela se incomoda inclusive com a liberdade sexual do outro. E quando a liberdade sexual do outro, a psicanálise nos mostra isso, quando, por acaso, se a sexualidade do outro me incomoda, tenha certeza, eu tenho uma psique, neste caso, adoecida. Então não há dúvida nenhuma que esses grupos conservadores, reacionários que criticam Greta Thunberg têm a sua psique e a sua sexualidade completamente adoecida. Mas vamos fazer uma crítica também, uma reflexão sobre as falas de grupos mais à esquerda, que criticam ela por supostamente, segundo esses grupos, ela pertencer ou ser financiada por George Soros. E também se fala, nos grupos mais à esquerda, esses grupos eles dizem que Greta é uma jovem branca e de um país rico, apontando assim, sugerindo que ela não teria direito nem lugar de fala para militar a favor de questões ambientais. Greta é humana, né, gente? O que eu vi ali, naquele discurso maravilhoso dela, foi uma prova de humanidade. E uma prova de que não é preciso ser pobre para se sensibilizar com a pobreza das pessoas. Não é preciso, e aí estendendo esse exemplo da Greta para uma amplitude maior, não é preciso ser uma pessoa trans ou travesti, não é preciso ser uma pessoa transvestigênere para se sensibilizar com a subjetividade dessas pessoas e tentar contribuir para uma sociedade que tenha uma compreensão maior do que é gênero, do que é identidade de gênero, do que é orientação sexual. No caso da Greta, da importância da questão ambiental. Nós estamos na Revolução 4.0, a revolução em que o ser humano tem devastado o meio ambiente. Não é exagero dizer que nós estamos num cenário pré-apocalíptico, em que muitas espécies de animais estão sendo extintas, e que isso já está causando impactos na nossa vida. Então o discurso da Greta foi de alta subjetividade e muito bem-vindo. E infelizmente, nós, sejamos conservadores e reacionários ou mais à esquerda, é que estamos impregnados de desumanidade. Então, que a partir da identificação com o discurso de Greta Thunberg, nós possamos ter um pouco mais de humanidade, de sensibilidade, para pensar um pouco e militar também nessa luta que ela está engajada. Afinal, potências como China e Estados Unidos, que são altamente poluentes, já disseram, já se definiram
e já deixam bem claro que não irão contribuir para a redução de gases poluentes na atmosfera. O que nos resta, nós que estamos na periferia do capitalismo, é fazer como a Greta, que embora seja de um país com IDH, um índice de desenvolvimento humano bastante elevado, se sensibilizou e contribui para a luta. A luta é humana, a luta é para que possamos continuar existindo, a luta é de seres humanos para a existência de outros seres humanos e também para a existência e continuidade de espécies animais, sem as quais a espécie humana não consegue viver. Então, é importante que a gente esteja, para além de questões étnicas, raciais, cabe uma reflexão, mas muito maior que isso é refletir que uma jovem, diferente de muitos grupos jovens conservadores que eu vejo aqui no Brasil com muita tristeza, jovens que são conservadores, imagine, nunca pensei em ver isso, mas diferente desses jovens, uma jovem de apenas 16 anos, idealista, parou a ONU com o seu discurso, chamou a atenção, dado o grau de sensibilidade que ela passou. Então, aos grupos que a criticam, que a desrespeitam, que são agressivos com ela, eu pergunto a mesma coisa, a mesma questão que ela levantou. How dare you? Como vocês se atrevem? E acrescento, como vocês se atrevem a ser tão desumanos?